E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, nosso Café com Fertilidade, o pessoal aqui separou 3 perguntas pra gente responder, são 3 perguntas bem legais. Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, ajuda o nosso canal a crescer e bora pro vídeo, bora pro conteúdo. Vamos lá, pessoal, direto ao ponto, vamos responder essas 3 perguntas. Pessoal, a gente tem uma meta de ter algum vídeo nosso com 100 likes, a gente sabe que é uma meta pequena por enquanto, mas se você puder, por favor, dá um like no vídeo, ajuda demais. E se você ficar com alguma dúvida no final, ou se as perguntas que a gente respondeu aqui te levantarem alguma outra dúvida de gravidez, de medicina, de ginecologia, pode deixar aqui que a gente seleciona a sua pergunta para responder e bora pro vídeo. A namorada do Jonathan, esse é o nome da pessoa que mandou aqui a pergunta, depois é o seguinte, ó, minha menstruação está atrasada há 3 dias, o meu colo do útero está fechado e duro, mas não está tão alto, pode ser gravidez? Olha que interessante, pessoal, algumas coisas legais pra gente falar sobre isso. A primeira coisa, assim, 3 dias de atraso menstrual já pode ser gravidez, então acho que a primeira coisa que ela tem que fazer realmente é fazer um exame de gravidez para saber se ela está grávida ou não. Existem umas coisas que são chamadas de modificações gravídicas da gestação no primeiro trimestre de gestação, que são todas as coisas que acontecem no corpo da mulher no primeiro trimestre. Então o útero ele cresce de volume, existem vários sinais de pisca-seque, existe um sinal, por exemplo, que chama Osiander, que é a artéria da vagina aumenta um pouco a pulsação dela. Então um obstetra muito treinado, ele aumenta um pouquinho a chance de fazer esse diagnóstico precoce. Agora, olha que interessante que essa paciente falou. Ela deve ter se tocado, porque quando a paciente se toca, ela consegue perceber o colo do útero ali, e o colo do útero é duro. Existe um sinal chamado de Nobre-Dublin, que passa, que percebe essas modificações. Para vocês terem uma ideia, o colo do útero, ele amolece, ele passa de cartilagem de nariz. Se você examinar, as mulheres quiserem se examinar, elas vão perceber que o colo do útero ele é bem duro, parece uma cartilagem de nariz. E na gravidez parece um lábio de boca, né? A modificação que o colo participa ali durante os primeiros trimestres de gravidez. Então, o colo duro pode não ser um sinal de gravidez. Agora, com 3 dias de atraso, ela teoricamente está grávida de 4 semanas de gestação, 4 semanas e 3 dias, se ela tiver um ciclo menstrual regular. Então, ainda não deu tempo para a gestação modificar o colo do útero dela. Então, minha resposta para ela é fazer o exame de gravidez, não dá para ter nenhum sinal ou sintoma físico para fazer o diagnóstico tão precoce de gravidez, tá bom? Então eu não consigo responder aí se o Jonathan vai ser pai ou não, mas se vocês vão ter filho ou não, mas realmente o exame de gravidez nesse período bem precoce, assim, ele traz essa resposta. Vamos lá, a Mica mandou o seguinte, doutor, eu tô sentindo uma piniqueira do nada e depois some do início da gestação, isso é normal? Uma piniqueira do nada e depois some no início da gestação, isso é normal? Vamos lá, pessoal, que algumas perguntas elas são muito curtas para eu conseguir entender e responder. É claro que o médico ele é baseado numa coisa que a gente chama de anamnese dirigida, né, informações que ajudam o médico a chegar num diagnóstico. Mas uma das coisas importantes é piniqueira, e ela também não falou aonde que é a piniqueira, né? E piniqueira, por exemplo, vaginal, a principal doença que causa piniqueira, é claro que a gente não usa esse termo, né, piniqueira, mas me parece um prurido barra umas injeções, uma coisa que pinica mais várias vezes, né, uma piniqueira, pode ser candidíase. Então acho que candidíase é uma coisa que eu pensaria ali no começo da gestação, e muitas pacientes que engravidam melhoram o quadro de cândida, porque a própria gestação e a imunossupressão ali fazem com que as pacientes às vezes tenham uma transição e melhorem do quadro clínico. A outra coisa é prurido ou coceira e piniqueira no corpo, que provavelmente é o que ela está se referindo aqui. E aí ela também não falou quanto tempo de gestação ela está. Existe uma doença chamada de esteatose ali, né, de problemas no fígado da gravidez, e aumento das transaminases do fígado, TGO, TGP, DHL, que é a estase interparática da gravidez, com aumento de bilirrubina. E essa doença do fígado ela aumenta o prurido, e é um prurido muito típico das pacientes. Pode estar ligado à pressão alta também. Então eu mediria a pressão dela e saberia ali quantos tempos de gestação ela está, só para ter certeza se ela não tem um prurido hepático, que a gente chama, ou se não. Se for no começo da gestação, vou falar que isso é comum. As pacientes têm algumas reações de pele, até algumas alergias que elas não tinham, isso some e não causa problema nenhum, beleza?
Obrigado, Mica, pela pergunta. Vamos para a última pergunta de hoje, que é a seguinte, pessoal. Doutor, eu acompanho o seu conteúdo no TikTok. Obrigado aí por acompanhar a gente. A gente fica super feliz quando tem alguém que acompanha e queria saber se você consegue tirar uma dúvida. Eu comecei a tomar anticoncepcional no primeiro dia da menstruação, então acho que é a primeira informação. Quando eu passar de falar tomar anticoncepcional, já dá pra gente entender que ela usa contraceptivo hormonal via oral, né, que é o mais comum no mercado, e ela começou no primeiro dia da menstruação, então isso está correto, né? Os anticoncepcionais eles começam ali no começo do ciclo menstrual, a primeira cartela ela começa no primeiro dia de sangramento menstrual. E quando foi no segundo dia eu senti uns sintomas de ovulação. Isso é possível? Ovular no segundo dia da menstruação? Agradeço você responder. Legal, a pergunta é muito boa. Acho que o único cuidado que o ginecologista tem é que algumas vezes os sangramentos eles não são menstruais. Eles são spots do meio do ciclo. Então pode ser que ela tenha um folículo que ela sentiu ovulação ali mais ou menos no meio, e foi aquela mudança da secreção vaginal, ela sentiu um muco no colo. Então, sim, é possível essas dissincresias do ciclo menstrual, uma ovulação perto da menstruação, ou um sangramento no meio do ciclo menstrual. Agora, se o ciclo menstrual dela é regular, e ela tá realmente no período menstrual, peraí, pessoal, só para... Pessoal, vocês viram que em vídeo de gravação sempre acontece tudo, né? Então a gente deu uma pausa aí. Mas a gente estava falando um pouco do ciclo menstrual, né? Das sincresias ali da menstruação. Então, eu acho que a única coisa que eu tomaria cuidado aqui é realmente saber em que fase do ciclo a paciente está. E eu agradeceria muito se a paciente mostrasse se o ciclo menstrual dela é regular. Se o ciclo menstrual dela é regular, provavelmente é uma secreção do colo que não é da ovulação. Não são todas as secreções ali que são necessariamente ovulações, tá bom? Do ponto de vista médico é muito fácil, porque eu consigo olhar no ultrassom, eu consigo dosar hormônios para saber se a paciente está ovulando ou não, ou o que está acontecendo no ciclo menstrual. Beleza? Pessoal, queria agradecer demais vocês que mandam as perguntas aqui pra gente. Se você está assistindo pela primeira vez, se inscreve no canal e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!